Boa noite, meninas dos Doutores Excel. Muito prazer, estou muito feliz, né, pelo convite para compartilhar um pouco com vocês sobre a minha trajetória. E espero que nesses próximos aí 30 minutos que a gente vai ficar aqui junto, eu contribua para que você tenha mais clareza, para que você esteja mais segura para um próximo passo que você possa estar buscando na sua vida. Sobre o que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então, algumas pessoas estarão assistindo na gravação. Então, se você está chegando aqui na gravação, seja muito bem-vinda. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre 3 fases que foram importantíssimas na minha vida e normalmente são as fases que acontecem na vida de muitas pessoas, cada uma no seu momento, mas você também vai se identificar com esse processo. E depois eu vou compartilhar um material que foi lançado pelo projeto, que é um projeto que eu tenho junto com o meu esposo, nós somos o Casal Coach, e nós lançamos um e-book e um evento ao vivo, falado que o que não te desafia não te transforma. Como assim? Você vai aqui me falar que eu tenho que viver desafios? Isso mesmo. Quanto mais desafios você estiver se expondo, né? Quanto mais desafios você permitir que faça parte da sua vida, mais você vai se desenvolver, mais você vai crescer e você vai entender um pouquinho disso na nossa história. Então, eu vou compartilhar 6 desafios que passaram por nós como um furacão e ó, eu tô vivinha, não morri. E isso é muito legal. E o que isso conecta com as mulheres? Porque uma boa parte de todo esse processo que eu vivi, ele foi ou foi incitado pelos meus, na verdade, pela minha característica, vamos dizer assim, de personalidade. Então, muitos desses desafios foram produzidos por mim mesma. Muitos deles, eu me coloquei nele sem ter clareza de que, de repente, aquele desafio especificamente não era necessário que eu entrasse. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns pontos que vai ajudar que você entenda o que é que você traz para você que não é teu e o que é que você entra sem a necessidade de estar entrando, né? Eu gosto muito de um processo de clareza. Então, vou compartilhar um pouco sobre quem sou eu, né? Sou Evelise Soares, sou coach, sou mentora de negócios e finanças, tenho desenvolvido um trabalho dentro do empreendedorismo por 27 anos. Já passei, então, nessa primeira fase da minha vida, eu descobri que eu nasci para empreender. E isso foi aos 14 anos de idade, foi no meu primeiro emprego, foi o suficiente para eu conhecer meu marido e decidir que eu não tinha perfil nenhum para trabalhar com carteira assinada. Passada essa fase, né, eu fui para a segunda fase. O que é? Quando você decide uma coisa que você não quer, você tem que achar o que você quer. Então, essa segunda fase, ela durou desde esses 15 anos, que foi o tempo que eu comecei a buscar por alguns negócios, até por volta de, vamos dizer assim, uns 34, 35 anos. Porque o que aconteceu nesse período? Eu fui testar. Então, tudo que você puder imaginar na vida que possa ser vendido, eu vendi. Eu comecei a vender sachê, eu vendia lingerie, semijoias, relógios, sapatos, couro, cinto, bolsa. Participei de feiras, eventos. Então, fiz todo esse trabalho no varejo. Depois, eu fui abrir uma empresa de serviço, né? Então, eu prestava serviço para bancos, para agências inclusive para supermercados, farmácias, fazendo a parte da cobrança. Então, eu tive uma empresa de cobrança por 7 anos, que foi a minha escola, tá? Em paralelo a essa empresa, eu sempre tive outros negócios. Então, eu considero a Evelise multinegócios. Eu não sou uma pessoa de um negócio só. Aí, paralelo à empresa de cobrança, eu tinha uma franquia do Kumon, que é uma franquia na área da educação,
e que eu fui muito beneficiada, na verdade, nesse período que meu filho também foi aluno do Kumon, foi excelente para ele. Eu fui apresentada por uma amiga, eu falei, eu vou iniciar esse projeto, foi muito legal também, mas como uma boa esposa, casada, com filho, o meu marido também tinha uma carreira. E o meu marido era o outro lado, ele sempre construiu uma carreira dentro de empresas, né? Ele sempre foi executivo em multinacionais, sempre engenheiro de formação, e foi passo a passo construindo a carreira. Então, nós tínhamos duas cabeças debaixo do mesmo teto. Uma pessoa voltada 100% como empregado, e eu 100% como empreendedora. Então, eu com uma visão, né, muito sonhadora, muito buscadora, e o Alan muito pé no chão, muito centrado, muito cuidadoso. Então, isso gerava muito conflito. Só que chegou um momento que, na verdade, quando a gente tem filho, muitas decisões como mãe, então eu não sei como que você está nesse momento, mas quando você se torna mãe, eu brinco que a gente, por um período, as escolhas nem sempre são exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer, mas sim aquilo que vai favorecer a família. E o meu marido foi transferido para trabalhar na China. Isso mesmo, do outro lado do mundo, né? E essa pessoinha aqui, né, super empreendedora, super, né, sempre buscando novos negócios, assumiu o papel de chaveiro de marido. Chaveiro de marido por quê? Porque o Alan ia, eu ia, o Alan voltava, eu voltava. E nesse período foram muitas frustrações, muito choro, eu fiquei depressiva, e assim, ao mesmo tempo eu queria estar lá, mas eu também não queria estar, porque eu queria continuar fazendo as coisas que eu fazia. Não era possível administrar dois negócios na distância que nós estávamos, então foi encerrada a empresa de cobrança, foi encerrada a franquia, na verdade, ela é aberta até hoje, eu consegui transferir ela para uma grande amiga, e ela continuou, né, esse trabalho que eu considero uma missão. É maravilhoso o trabalho do Kumon. E aí a Ivelisse, animada, com esse brilho no olho que você está vendo, com esse sorriso lindo, ficava de cama chorando, e se maltratando, achando que não servia mais para nada. E, enfim, foram 2 anos que eu conheci a minha pior versão. Então, eu sei exatamente o que eu tenho dentro de mim, sabe? Quando as pessoas falam da sua parte sombra, eu conheci ela todinha e vivi ela por 2 anos. Então, eu passei a gritar, eu passei a bater no meu filho, eu passei a xingar meu marido, eu me tornei uma pessoa extremamente... Se eu pudesse, eu saía do meu corpo para que eu não vivesse comigo mesma. Mas não era possível. Então, foi uma fase extremamente desafiadora. E a gente... Seja bem-vindo, Emerson. E esse processo todo, quando eu falo que não te desafia, não te transforma, a gente ouve muito falar que no fundo do poço é que tem o quê? Um trampolim. Então, eu tive que conhecer, né, exatamente o que era o meu pior, para que eu pudesse dar esse salto e descobrir o que é de verdade os valores que nós temos na vida, né? Porque hoje são 27 anos de relacionamento, eu e o meu marido, e o amor que a gente tem um pelo outro é baseado exatamente porque nós vivemos com a nossa pior versão, né? Ele conheceu toda a minha sombra e eu conheci toda a parte negra, e dessa forma a gente consegue hoje se respeitar, porque ficou muito fácil. Vocês estão ouvindo? Tá travando? Tá ok? Ficou muito fácil, depois que você já viveu a pior fase, né? Mas nessa fase quase que foi embora o nosso casamento, quase que foi embora
toda a nossa estrutura financeira foi por água abaixo, nós chegamos a ficar com uma dívida de hoje, no dinheiro de hoje, representaria aí uns 500 mil reais, né? Nós, inclusive, sempre tendo boa renda, porém, não sabendo administrar. Então, não é o quanto a gente ganha que vai fazer a diferença na sua vida. E eu vou falar um pouquinho sobre isso lá nos 6 passos. Nessa fase, foi a fase que praticamente eu suspirava, não vivia, eu respirava só, né? Então, essa segunda fase foi assim, foi tudo de bom e tudo de ruim aconteceu nesse período. E quando a gente chega, né, eu cheguei aos 32 anos, que eu estava depressiva, extremamente mal-humorada. O meu marido, ele era um fio desencapado, porque aí o reflexo disso nele ficou também excessivo, não podia falar. Sabe quando dava choque? Pá, parecia que ia estourar. Ele acima do peso, né? O Alan engordou mais de 20 quilos. Então, tava assim, quando a gente sempre teve uma boa saúde, sempre eu sou bailarina, então pensa com os maus hábitos, como isso estava refletindo na nosso bem-estar também. E fora isso, nós tínhamos também o reflexo, que era o meu filho, que eu deixei por último, porque eu vou chorar, né? Que ele se tornou uma criança ansiosa. Ele não comia as unhas, ele comia a carne da mão. Ele deixava a carne do dedo em carne viva. E o reflexo na aprendizagem, então ele começou a ter dificuldade para aprender. E tudo isso, né, era resultado da nossa desestrutura. E quando eu falo que essa terceira fase, que é a que eu vivo hoje, é a fase mais maravilhosa que existe, é porque eu tive um primeiro contato com um treinamento, né, baseado em neurolinguística, onde eu me apaixonei. Foi onde eu comecei todo esse processo. Então, tudo que eu vou falar para você aqui é baseado em praticamente dos 32 anos, hoje eu estou com 42 anos, então são 10 anos de investimento em várias especializações. Então, eu comecei pela pedagogia, fui para a programação neurolinguística, psicopedagogia, o coaching, o mentoring, toda a parte financeira, né? Fiz parte de um curso chamado Quantum Leap, que é uma formação para um salto quântico voltado a negócios, é uma certificação internacional. Então, todos esses investimentos que foram feitos nesses últimos 10 anos, eu vou empacotar ele e te entregar nos próximos agora 20 minutos, né? Então, aproveite, sente aí e absorva todo esse conteúdo que será passado, porque não é teoria, né? Foi toda a experiência de vida, foi testado e eu sei o quanto que fez diferença na minha vida. Então, nessa terceira fase, foi quando eu comecei a entender que nós temos, muitas pessoas já conhecem a roda da vida. A roda da vida é como, normalmente no processo de coaching, é a primeira sessão, é que você vai identificar qual a área da sua vida que está desequilibrada, né? E quando a gente está numa fase de crescimento, tanto na carreira, enfim, qualquer área que você focar, normalmente algumas áreas vão ficar desequilibradas. É natural. É como se aqueles pratinhos do circo. Você coloca um pratinho, equilibra. Aí você coloca outro, começa a equilibrar. Mas você não pode parar de equilibrar esse, porque senão esse cai. E assim vai. A nossa vida é a mesma coisa. Se você focar somente no seu trabalho, que foi o que eu e meu marido fizemos, nós focamos muito nas nossas atividades profissionais, e aí nós pagamos um preço alto no nosso financeiro, nós pagamos um preço alto na nossa família, nós pagamos um preço alto no nosso relacionamento, pagamos um preço alto na nossa saúde. Então, focamos em uma área e esquecemos de toda. E normalmente as pessoas começam a carreira
E é normal focar na carreira, é normal. Mas aí já vou deixar a primeira dica, né? Ponha as outras áreas em equilíbrio. Porque lá nos 32, 34 anos, e algumas pessoas já falaram para mim um pouquinho sobre esse desafio, normalmente nessa idade, você começa a perceber os prejuízos que você teve nas outras áreas. Porque não é agora, não é eu fiz agora e eu recebo o efeito agora. Lembra que eu falei? Foi com 32 anos que eu comecei e hoje a Evelise que você vê aqui tem 10 anos de desenvolvimento pessoal. Então, nós não vamos falar que em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos, você vai perceber que o seu pratinho da saúde ou que o seu pratinho da sua família caiu. Porque ele não vai cair, ele vai ficar meio troncho. Só que quando cair, caiu. Né? Então, normalmente, a gente só vê quando acontece. Não sei o que acontece com a gente, mas a nossa previsibilidade para essas outras áreas da vida, elas não ficam tão acessíveis. A gente começa a achar que está tudo bem. Ah, não, vai resolver assim mesmo, é minha carreira, eu preciso focar nisso, porque eu tenho que pagar minhas contas, porque eu tenho que isso. E no fim, a gente ganhava muito dinheiro, mas o que a gente gastava por trás era muito mais. Então, quer dizer, uma coisa não resolveu a outra. Pioramos ainda. Trabalhamos praticamente 18 anos da nossa vida para acumular $500 mil de dívida. Olha que maluquice. Você trabalhar que nem cachorro, né? Cachorro está com vida muito boa. Ultimamente os cachorros estão com vida muito boa. Trabalhar como camelo, vai. Que é sol quente, né? Trabalhamos como... Nunca eu fiz tanta atividade profissional junta na minha vida, eu e o Alan aqui, ó, trabalhando muito. E o que a gente conseguiu no meio de tudo isso foi destruir a família e acumular dívida. E como que o que a gente fez em 18 anos levou a gente para um buraco, e depois o que nós fizemos nos últimos 10 anos fez com que a gente superasse e aprendesse a lidar com todas essas áreas. Então, o que a gente vai falar sobre esses desafios, né, esses 6 passos, ele vai ajudar você a economizar esse tempo. Imagina se você trabalhar 18 anos da sua vida para evoluir e não para afundar. Já vai ter lucro. Se for para ficar igual, já tá bom. Né? Porque quando a gente fala hoje em dívida, né, não era a dívida que eu estava devendo. Era se eu vendesse tudo que eu tinha e pagasse tudo que estava em aberto ou a vencer, tipo financiamentos de carro, de imóveis. Então, se eu zerasse a minha vida 0 a 0, não ficasse com nada, eu ainda assim, naquela época, faltaria R$70 mil. Nós estamos falando de 2008, né? Então, nesses últimos 10 anos, esses 70 mil certamente seria esse $500 mil. Então, às vezes as pessoas ficam, mas eu vou começar do zero. Gente, já está no lucro. Nós começamos abaixo de zero e bem longe dele. Então, esse desenvolvimento para lidar com isso não foi fácil. Eu não sei em que momento que cada um está aqui. Eu sei que pode ser que tenham pessoas que estejam na mesma situação que eu, pode ser pessoas que vão falar, nossa, eu tenho que sorrir para mim todo dia e nem reclamar da minha vida, porque eu não tenho que lidar com esse nível de problema. E pode ser que tenham pessoas que vão passar pela vida e não vão passar por esse desafio. Não importa. Importa que se você usar esses 6 passos, você sempre vai manter a sua vida em equilíbrio. Ok? Combinado? Então, pega papel e caneta para anotar. Anotar. O primeiro passo que eu e o Alan identificamos nesse período, que foi quando nós percebemos que nós tínhamos tido todo o prejuízo que nós poderíamos ter na nossa vida, principalmente relacionado ao casal, era decidir se nós continuaríamos essa trajetória juntos ou não, né? Então, o primeiro passo foi identificar o motivo.
Então, você precisa identificar o seu motivo. O que te motiva? É o que verdadeiramente faz com que você faça o que você faz. Qual o real motivo de você estar no trabalho que você está, de você estar com a família que você está, né, com as pessoas que estão ao seu redor? O que te faz abrir os olhos de manhã? Por que que você acordou hoje? Para realizar o quê? Para quê? São 24 horas que a gente tem no nosso dia. Todos temos iguais. O que diferencia os resultados é como cada um usa essas horas. Mas além do como, o que vai motivar está aqui dentro, né? O que vai te dar sentido no que você está fazendo está dentro de você. Então, o que verdadeiramente você busca dessa vida? O que verdadeiramente você busca realizar? O que te vai, tipo, o que eu vou fazer, essa decisão que eu vou tomar, ela está alinhada com aquilo que está dentro de mim? Porque o que está dentro de você é íntimo, é seu. E muitas pessoas veem o projeto do Casal Coach e falam, então vocês são coach de casal? Não. Nós trabalhamos nós individualmente. Tudo que eu vou falar aqui, você leva para você. Você cuida de você. Porque quando você se tornar essa pessoa que você busca ser, todos os relacionamentos que você tiver serão maravilhosos. Porque você não vai transferir mais nada para ninguém. Você não vai buscar o amor no outro. Você já tem isso dentro de você, né? Então, o motivo, ele é o primeiro passo para que você avance na sua vida baseado naquilo que você deseja construir. Então, Vê, mas o meu motivo é meu filho, o meu motivo é minha família, o meu motivo é, sei lá, as mudanças que eu desejo fazer para minha família, ou normalmente estão relacionados a isso, né? Muitas pessoas falam, meu motivo sou eu mesma. Então, o que é que te faz fazer o que você faz? Né? Isso é muito importante, tá? Encontre o seu real motivo. Depois que você já sabe o que te motiva, você tem que saber qual é seu goal. Né? Quando a gente fala em metas, objetivos, né, que tá aqui, você tá aqui, você quer chegar aqui. Né? Se você sabe que você quer chegar aqui, é mais fácil de você calcular essa rota e você saber como você vai chegar. Agora, se você não tem onde você quer chegar e você tá aqui, você pode começar a fazer isso aqui, ó. Rodar em torno de você mesmo. E roda, e roda, e roda, e roda. Né? E se isso estiver acontecendo com você? Então, quando a gente sabe, a gente já descobriu o que nos motiva. E a gente é pura ação, e vai, faz, e faz, e faz. Mas o objetivo não está claro, você pode estar. E aí a pessoa fala, estou me sentindo perdido. Por quê? Quem fica girando em torno de si mesmo, fica meio que com a cabeça, nossa, estou meio tonto. Né? Então, quando você estabelece um passo, você vai até ele, então isso vai te dar uma sensação de conquista. Vê, mas eu não sei o que eu quero da vida, que não sei o quê. Calma, põe um objetivo para o dia. Eu não vou dormir hoje se eu não tiver realizado isso. Sabe? Um top. E comece a perguntar, para quê que eu quero realizar isso? Se eu realizar isso, o que é que eu vou ganhar com isso? Se eu não realizar, o que eu perco? Comece a se questionar. Saia do automático. Agora eu posso fazer um top para a semana. Então, tem o top do dia, você pode fazer o top da semana. A minha semana não pode terminar sem eu ter conquistado isso. Mas eu vou colocar qual tipo de objetivo? Você pode colocar que todos os dias você vai fazer uma sessão de gratidão. Você pode fazer todos os dias você vai colocar
uma página de um livro para ler, se você estiver focado no seu desenvolvimento pessoal. Se você está focado no seu profissional e tem algum ponto que você precisa melhorar, você coloca alguma tarefa diária que vai alinhar com o seu objetivo profissional. Se você está se sentindo ainda um pouco para baixo, não está com muita energia, você precisa encontrar o que te faz captar energia e isso tem que fazer parte do seu dia. Porque se a gente está numa atividade que suga energia, às vezes a gente está numa atividade profissional ou está num desajuste na família, ou está passando por algum problema que aquilo consome sua energia, é importantíssimo ver que forma que eu vou captar energia. Como eu vou conseguir captar energia? Tem pessoas que é uma atividade física, tem pessoas que é uma caminhada, tem pessoas que saindo à noite com um amigo, com um marido, enfim. Como é que você capta energia? Tem pessoas que é pela espiritualidade, né, que eu considero um dos principais caminhos para que você se fortaleça, porque não é a religião, né, a espiritualidade. A fé é acreditar sem ver. E quando a gente está num desafio, se você não acreditar, praticamente não tem realização. Porque ninguém constrói algo que não acredita. Então, a fé, né, o exercício da espiritualidade, ela vai te dar base para você começar a acreditar em você mesmo. Porque às vezes a gente começa a desacreditar da gente mesmo, em função de algum problema que a gente viveu e a gente deu um significado para aquilo. E aí a gente não estabelece meta, porque se eu não alcançar, eu vou frustrar. Aí eu prefiro ficar frustrada para sempre. Olha a troca que a gente faz. Gente, é loucura isso. Mas você, para não ter a possibilidade de se frustrar, porque você pode dar certo, como pode não dar. Então, 50% sim, 50% não. Você prefere 100% ficar na roda. Então, assim, é ausência de clareza. Permita-se errar, né? Coloca objetivos menores que você vai conseguir alcançar e vai passo a passo fazendo esse avanço. Então, com motivo e meta, então se eu já tenho aqui o que me fortalece e eu já sei pelo menos um pontinho onde eu quero chegar, o que é que vai fazer assim muita diferença? É você construir as condições para. As pessoas às vezes têm dificuldade de colocar meta porque ela olha a realidade. Então, hoje eu não posso comprar um carro, então eu não vou nem desejar ter. Hoje eu não posso desejar um cargo tal, porque hoje você não tem, mas aí você nem deseja ter. Porque o cargo tal exige um conhecimento que eu não tenho, então também não vou pensar. Então, se você basear no hoje para colocar o objetivo, você deixou os seus sonhos assim tão pequenininhos que praticamente você pode contar que você não vai sair do lugar. E no mundo de hoje, quem não anda, retrocede. É base, né? Se você não der pelo menos dependendo do passo, se você der capaz que você, na hora de fazer a média, você ficou no lugar. Então, quando você pensa em avanço, precisa começar a pensar o seguinte: eu crio a minha vida. Anota isso para você. Eu crio a minha vida. Se é você que cria a sua vida, você estabelece onde você quer chegar. E você cria um plano que vai colocar a administração financeira nesse plano. Quanto eu preciso ganhar para realizar isso? Eu preciso ganhar tanto. O que é que eu preciso fazer para ganhar tanto? Eu preciso fazer isso. E para eu fazer isso, o que é que eu vou ter de benefício? O que é que eu vou ter de perda? Porque tudo tem o lado bom e o lado ruim. Você vai desenhar um plano. Como qualquer coisa, se você fosse fazer um bolo, você não tem que pegar a receita? E você não tem que acreditar que depois que você juntou todos aqueles ingredientes e colocou no forno, vai sair um bolo? Se você pegar tudo, misturar e não acreditar que aquilo vai sair um bolo, de um jeito ou de outro vai sair o bolo, porque a receita está pronta.
No sucesso hoje, a receita está pronta. Para você alcançar o que é sucesso, quando eu falar a palavra sucesso, sucesso é você alcançar aquilo que você busca, tá? Para você alcançar o que você busca, você tem que ter o combustível, que é o motivo, né? Você tem que estar forte dentro de você. Você precisa estar alinhado com a sua meta, com onde você quer chegar. E você precisa ter um plano. O seu plano. Depois que você já tem o plano, e você já tem a meta, e você já tem o motivo, então eu já dei 3 passos. E por que o que não te desafia não te transforma? Né? Por que eu falo isso? É fácil achar motivo? Não. Mas é o primeiro desafio que você precisa colocar para você. É fácil se comprometer com uma meta? Não. É o primeiro desafio que você tem que colocar para você. É fácil eu criar um plano? Não, não é fácil. Nada disso é fácil. Se fosse fácil, todo mundo alcançaria o que quer. Agora, todo mundo que fizer essas 3 coisas vai alcançar. E pode ser pequenas coisas, como pode ser grandes coisas. Então, eu estou te entregando a receita de um bolo, que se você fizer, você vai alcançar. Você pode fazer cupcake, o bolinho pequenininho, tá bom? E é uma delícia. Mas depois que você pegar o jeito, você pode fazer um bolão de 2 andares, fazer o que você quiser. Porque a receita é a mesma. Só vai mudar o quê? A amplitude do plano. Né? E aí as etapas que você vai fazer. Mas para você treinar, começa com o cupcake. Começa com uma meta diária, começa com pequenos planos. Né? Tem algumas pessoas que eu brinco que é a síndrome do perfeitinho. Já quer começar de cima. E vive caído. Já quer começar lá em cima, não se permite errar, mas vive tropeçado, porque não consegue construir. Porque não se permite errar. E é nesses desafios que você vai se expondo, algumas vezes você acerta, outras vezes você erra. Seja bem-vinda, Elaine e a Natânia. Sejam bem-vindas. Se vocês tiverem alguma pergunta, algo para acrescentar, pode escrever aqui no chat, e o Emerson também, para que vocês recebam. Eu vou falar um pouquinho individualmente depois, tá bom? Eu estou falando aqui sobre 6 passos, que é o que não te desafia, não te transforma. Depois nós estamos gravando e será disponibilizado para que você pegue desde o início. Então, quando nós falamos do motivo meta e a administração financeira e a forma desse plano, que são os 3 primeiros passos, o que impede as pessoas de realizar? O que impede? O 4º passo, gente, é incrível. Eu aprendi a duras penas e eu sei que isso vai fazer muita diferença na sua vida. Se chama hábitos. Hábitos. Porque nós ficamos presos nos velhos hábitos. Por isso que estamos sempre com os mesmos resultados. Então, a formação de um novo hábito é o treino que você vai fazer nesse novo plano. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de saúde. Muitas pessoas, eu tenho um projeto que chama Desafio VIP online, que é um projeto que as pessoas buscam para formar novos hábitos para emagrecer. Aí, o primeiro hábito, é beber água. E a pessoa já chega querendo a dieta. Me dá a dieta, não, eu quero uma dieta. Não tem dieta. Hábito não é dieta. Dieta é uma coisa que você vai fazer por um tempo e parar. Hábito é hábito. Então, se você está aqui, você está assistindo, você está querendo perder aqueles quilinhos, já está e é perfeito o poder do hábito, já está uma dica aqui para você. Né? Você pode começar a beber água. 2 litros de água, no mínimo. E vocês acreditam que eu tomava 1 copo de água por dia? Aí meu intestino não funcionava, aí eu não tinha bom sono, minha pele não ficava boa,
e eu ficava lá na cama. Lembra que eu falei que eu estava depressiva? Imagina sem uma hidratação suficiente, sem esse cuidado com a saúde, com a alimentação toda irregular. Então, quando eu comecei a colocar o hábito de equilibrar a minha alimentação, começou a equilibrar também a minha mentalidade. Porque eu aprendi uma coisa que é muito verdadeiro. Como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, quando você aprende a desenvolver um hábito, que é beber água, se você não bebe, você vai conseguir introduzir um outro hábito, porque é o mesmo passo. Você vai começar devagar, você vai tomar, por exemplo, eu tomava um copo, na semana eu comecei a tomar meio litro por dia, depois eu passei a 1 litro por dia, depois 1,5 litro por dia, depois... Então, você cria esse hábito, e depois que você entra no hábito, é o tempo de você ficar, eu brinco que é orar e vigiar. Porque, como a Elaine falou aqui, o livro O Poder do Hábito, ele é sensacional. Tem alguns outros livros sobre hábitos que eu recomendo também. O hábito é como se você passou várias vezes pela a sua atividade, né, neural, ela passou várias vezes pelo mesmo caminho. E é como se tivesse aberto uma fenda. Quando você adquire um novo hábito, o antigo, ele não fecha. Você só criou uma outra fenda. Então, dependendo de como é o seu cuidado, inclusive para você perceber qual o gatilho, a recompensa que você tem e a rotina que você vai criar, essa nova fenda que você fez, às vezes ela ainda não está suficientemente forte para você se expor a situações que vão te desafiar. Então, aí você volta no hábito antigo. Com o dinheiro, por exemplo, eu sou mentora financeira, né? Trabalho muito com as mulheres, inclusive, para formar o fluxo de caixa, começar a organizar as finanças. É um hábito. É um hábito. Tem gente que fala para mim, vê, a hora que eu fiz já fui, a hora que eu vi já foi. Nem percebe, está no automático. Porque tem todo o histórico de como foram as crenças, como que você dá valor para aquele item que você está adquirindo, o que aquele item que você vai comprar vale para você. Então, os hábitos, eles serão essenciais nesse projeto, tá? Então, é o nosso quarto passo, foi a formação de um novo hábito. Com a formação do novo hábito, nós começamos a estudar um livro que é muito legal, é do Nuno Cobra, A Semente da Vitória, eu indico para vocês também, porque ele fala que um corpo que esteja doente, ele não pode sustentar uma mente saudável. Então, para nós que estamos em busca de desenvolvimento pessoal, por exemplo, quem dedica esse horário, esse seu tempo para que você se desenvolva um pouco mais, vocês vieram da compra de um curso para desenvolver ainda mais. Então, vocês estão em busca de se desenvolver a mentalidade, desenvolver habilidades, inclusive profissionais. Por trás disso, tem todo o seu sistema fisiológico. Então, o livro do Nuno Cobra, ele traz muito essa clareza de como você cuidar do seu corpo e como que isso reflete na sua performance, tá? Então, é sensacional. Então, esse é o nosso quarto passo, a formação de novos hábitos para que você potencialize os seus resultados. Então, com esses 4 passos em mãos, o que vai acontecer? Para aqueles que são perfeccionistas, de novo, né? Quero tudo nos mínimos detalhes. Esse 5º passo é um desafio maior da vida. Tem gente dando risada, estão se identificando aqui. O maior desafio para quem fica muito no planejamento é a ação. A ação é o 5º passo. Porque eu falei que é o maior desafio para quem é muito detalhista e cuidadoso. Eu preciso que tudo esteja claro para depois eu ir para ação. Eu tenho que garantir que não vou errar. Mas o que falta eu olhar aqui?
Então, nós temos esse grupo de pessoas e nós temos um outro grupo, que é o grupo de pessoas que vai para ação, né? Eu falo, vai para a batalha, só que vai pelado. Vai sem plano, sem meta, sem motivo, se joga. Então, assim, precisa fazer um ponto de equilíbrio com esses dois perfis. Se você tem o perfil que vai para ação desprovido de recursos, para um pouquinho e avalia antes de dar esse passo de ação e começa a desenvolver o seu planejamento. Se você é uma pessoa que fica muito presa no planejamento, comece a testar. Então, você não fala que você vai fazer, vai realizar, vai ter uma meta, não, é teste, laboratório. Usa tudo como teste. Porque o teste, já o próprio nome diz, você vai testar, pode dar certo, pode não dar. Então, dói menos quando não dá. Né? E aí, isso nos leva para o último passo, que é o sexto passo de hoje, que é algo que é assim, eu aprendi para que eu conseguisse avançar, eu troquei uma palavra. A palavra era, as pessoas normalmente usam o quê? Vou fazer isso para alcançar tal coisa, né? E eu usei o até. É até conseguir. Troca essa palavrinha do para. Ah, eu vou fazer para. Não, eu vou fazer até. E aí você vai fazer jus ao sexto passo, né, desse material, que é o que não te desafia, não vai te transformar, que é jamais, anota. Põe o ouvidinho aí, bem pertinho. Jamais desistir. Jamais. Se você tem um foco, não importa quantas vezes você tropeçou. Jamais desistir. Não é porque tropeçou uma vez que a sua vida não vai dar certo. A gente só está começando a vida. Todo dia você tem um dia novo. Todo dia você tem a oportunidade de começar. Você tem isso de presente para você todo dia. Né? Eu, por 2 anos, eu acordava no dia seguinte querendo não acordar. Quando eu penso nisso, me dá até calafrios. Eu falo, gente, como eu pude negar a vida, sendo que o que eu tenho de mais precioso, e eu já tenho tudo que eu preciso, que é vida. Os resultados que a sociedade expõe para a gente, as pessoas esperam da gente, enfim, às vezes a gente está num contexto que a gente busca por algo para entregar para alguém, que eu estou conseguindo, está dando certo, e na verdade você já deu certo, porque você está vivo. Já está dando certo, só não tem como dar certo se você não estiver vivo. E é uma coisa tão simples, parece que eu estou falando mais do mesmo aqui, né? É tão simples, mas às vezes a gente, em função das situações que a gente veio passando na vida, a gente esquece de agradecer mais um dia de vida, né? E saber que se não deu certo hoje, você tem a oportunidade de fazer novamente. Ajusta a vela, Jung fala isso. Ajusta a vela e vai. Porque o vento, ele está soprando. E o vento, ele sopra igual para mim, ele sopra igual para você. Se nós não estamos acertando a direção, é porque a gente está faltando ajustar a vela. Então, são ajustes e continua a viagem. Ajusta e continua a viagem. E essa é a minha mensagem para vocês hoje. Né? Que você possa se permitir, né? Entrar nesse desafio que é de se desenvolver, no desafio de olhar para você e acreditar em você mesmo. Porque, gente, esse é o desafio dos desafios. É a gente olhar para a gente e falar, lindona, eu te adoro. Obrigado, parabéns pelo trabalho hoje. A gente não se agradece, a gente não se valoriza. E aí você vai para um projeto, pensa quando você monta um projeto, se você fosse convidar pessoas para trabalhar com você, como seria?
né? Se você fosse convidar pessoas para trabalhar com você, o que você acharia que seriam características importantes? Vou dar 2 minutinhos para você anotar isso aí. Se você fosse montar o seu plano de vida e você fosse convidar pessoas para executar esse plano, o que você esperaria dessa pessoa? 2 minutinhos. Tá fácil de achar essas características no outro? Então, e aí a gente às vezes, para montar um plano, a gente cria uma persona, né? A gente cria um avatar de um super-herói para realizar algo. E quando a gente vai ver de verdade, o que nós temos é a pessoa que está com você, do jeitinho que é. Então, assim, um ponto que eu coloco é assim: parabéns, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Seria ótimo se tivesse isso, se tivesse dinheiro, se tivesse, sei lá, se eu tivesse uma família que me apoiasse, se eu tivesse, sei lá, qualquer coisa que você pudesse ter, que fosse favorecer que você realizasse algo grandioso na sua vida, seria fantástico. Mas a realidade é uma só, é o que tem para hoje, né? Então é você com você mesmo. É você que vai para essa batalha, é você que vai construir a sua vida. Então eu vou terminar falando o que nós começamos. Você constrói a sua vida. Certinho? Por favor, coloquem no chat alguma pergunta. Eu vou entregar um bônus lá no grupo, tá bom? Para a Charla, vou colocar o e-book sobre o que nós conversamos aqui hoje. Algumas pessoas compartilharam comigo temas relacionados a eu devo empreender ou eu devo estar mais voltada a ser um empregado. E também sobre a questão de, assim, tipo, o que eu faço? Eu tenho muitas opções na minha vida, eu vou para cá, vou para lá, vou para lá, vou para lá, vou para lá, eu vou para onde? Ou não vou para lugar nenhum, né? Ou fico onde estou. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Obrigada, Thiago. E aí, essa parte, depois, se vocês quiserem fazer em 2 partes, né? Cortar o vídeo, pode cortar, porque eu vou falar um pouco mais relacionado a essa questão. Então, sobre empreender e ser empregado. Quando a gente fala em empregado, nós pensamos ou você está construindo uma carreira dentro de uma empresa, ou você está num domínio público, né? Você está num cargo público, e você pode estar numa empresa grande, numa empresa pequena, numa empresa familiar. São vários perfis que você pode buscar para ser um empregado. E tem pessoas falando, mas eu ser empregado não vai me levar para onde eu quero ir, e eu sei que para onde eu quero ir, eu devo empreender. Então, por onde que eu devo correr? A primeira parte que precisa avaliar nesse contexto é quando eu tenho uma renda fixa, se eu já tenho uma renda fixa, eu posso escolher ou isso ou aquilo. Se eu não tenho uma renda fixa, eu preciso começar com a renda fixa até que eu tenha recursos para empreender, né? Isso tem que estar muito claro, porque se você tenta entrar direto para empreender, sendo que você nunca empreendeu, e aí você vai ter um tempo para você aprender
essa nova forma de fazer, e você precisa ter o pagamento das suas contas, você precisa estar em andamento com a sua vida financeira. E quando o financeiro está desequilibrado, ele acaba gerando uma carência, e essa carência faz com que você tome decisões no seu negócio, né, como empreendedora, que tragam dinheiro mais rápido. E nem sempre essa decisão faz com que esse negócio seja um negócio sustentável a longo prazo. Então, eu sempre olho por esse contexto. Primeiro, busque por uma renda fixa. Renda fixa não necessariamente precisa ser um empregado, mas se você é autônomo, por exemplo, que você tem uma carteira de clientes fixa, se você trabalha com vendas, que você já tem aí uma carteira de clientes legal. Então, cada um na sua área, né, que já tenha uma estabilidade que pague o seu custo de vida. E aí eu sempre recomendo a segunda parte. Normalmente, quando a gente pagou a necessidade, na mesma hora para a vontade de empreender. Por quê? Porque eu já estou com a minha vida ganha aqui. Então, eu entro na zona de conforto. Quando eu começo a ter dificuldade aqui, eu preciso vir aqui. Aí não é a hora de vir aqui. Então, quando você está aqui de forma equilibrada, no momento em que você está no auge da sua carreira, é a hora de investir aqui. Porque aqui você já consegue dedicar menos tempo, aqui você já está conseguindo, de forma mais equilibrada, pagar os seus custos mensais e, de repente, ter um valor para investir. E aí, aqui você vai ter que dedicar um pouquinho mais de tempo no começo. Então, se você está com desafio de um lado e vai para um segundo desafio, estoura a corda. Ou de um lado ou do outro. Tá? Então, tem que olhar bem certinho a etapa que você está. Se não tem renda fixa, negocia com você. Por um tempo, vai ser dessa forma, mas eu já sei que eu busco empreender. Tá? Isso é o que eu recomendo quando se trata de pessoas que não têm renda de nenhuma outra fonte. Às vezes tem pessoas que vivem de renda ou têm uma herança, ou têm um dinheiro guardado, enfim. Aí a gente pode pensar de uma outra forma. Mas se você depende da renda para sobrevivência, primeiro você tem que pagar a sua sobrevivência. Aí é aquela regra. Gostando ou não, é o que tem para hoje. Tá? Faz rápido o que você não gosta, para que o quanto antes você possa fazer o que você gosta. Né? Porque se a gente busca muito se adaptar, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo, a gente acaba buscando muito o que a gente gosta de fazer, mas não é o momento daquilo e acaba te trazendo outros prejuízos. Respondido isso, vou falar desse perfil buscador. Então, o complemento disso é o buscador, porque aqui não é o ambiente que eu quero. Eu não quero ser empregado e já está decidido. Não quero. Então, eu vou buscar todas as outras oportunidades que tem aqui. E aí, eu fico buscando aqui, porque enquanto eu estou investindo meu tempo olhando aqui, eu não preciso olhar aqui. Então, a primeira coisa toda vez que a mente começar a buscar fora, tudo fora, a pergunta que você vai fazer para sua mente eu já estou, né, com a minha necessidade básica resolvida? Sim ou não? Não. Então, eu preciso resolver isso aqui agora. Resolvi isso aqui, as outras opções, elas vão fazer parte, mas elas não são a primária, elas são secundárias. Eu tenho alguns grupos de mentoria de negócio e a mente criativa, ela fica criando opções o tempo todo. E ela é boa por um lado, mas ela acaba gerando uma distração, que é a distração do que é essencial. Então, lembra que lá no início eu falei que eu e o Alan, nós temos perfis completamente opostos, ele sempre voltado
a carreira dentro de empresas e eu sempre empreendendo. O mais legal de tudo isso é que eu consegui aprender muito com o perfil dele, né? Porque eu sou empreendedor, o empreendedor ele vai lá e se joga, e realmente é legal, mas tem hora que ganha dinheiro, tem hora que não ganha, tem hora que dá, tem hora que não dá. É uma montanha russa de emoções. Então tem que estar preparado para lidar com as emoções, porque depois que entrou na montanha russa, é só se divertir, porque dá uns gritos de vez em quando, mas não tem jeito. Já na empresa, existe o quê? Uma estabilidade. Então, a pessoa, ela vai saber o que ela vai fazer e o quanto ela vai ganhar. E é possível que esse crescimento seja um pouco mais lento, mas se conseguir extrair as características de um empregado e você ser o seu empregado, você vai ser o seu melhor empregado. Você vai ser empregado de você mesmo. Mas antes de você conseguir isso, você precisa dessa experiência, né? Porque normalmente quem não tem a renda, ficar buscando fora torna a vida extremamente dolorosa, porque você lida com a frustração diariamente, porque parece, fica uma impressão de que eu não dou certo. Na verdade, não é isso. Na verdade, existem várias opções, mas eu não estou querendo essas, eu quero essas. É como se a gente tivesse as opções à nossa disposição, tenho 20 opções, mas eu quero uma, não está na minha lista. Né? Então, precisa olhar bastante para ver se você não está buscando algo que, de repente, não está naquela lista do seu momento, sabe? Tem que olhar bem direitinho agora. O que é que eu preciso agora para organizar minha vida agora? E o que for para futuro, tudo que for para depois, tudo que for para garantir um crescimento para terceira idade, muitas vezes as pessoas pensam na aposentadoria, né, para os próximos 10, 15, 20 anos. Isso aqui não vai ser legal eu fazer para sempre, mas nesse momento é o que eu vou precisar fazer, tá? Então tem que separar o que eu tenho que fazer agora e qual o plano que eu vou fazer para o futuro. E aí fica show. São 2 planos simultâneos, tá? Para evitar o acesso do buscador, porque o buscador ele fica aqui o tempo todo. Posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer. Se eu fizesse isso, tem uma vozinha aqui dentro que fica, e você fica olhando para lá. E tem aqui, claro, você precisa fazer isso agora. Esse aqui tá claro. Aqui são um monte de opções. Então, faz o agora e depois seleciona as opções. A minha experiência mostra o quê? A maioria das pessoas, quando elas estão com desafios financeiros, acaba criando essa mente de opções, né? Essa vozinha é por conta da necessidade financeira. Depois de 90 dias, 120 dias, que eu começo o projeto com a pessoa, que no momento em que ela se organizou com um trabalho, né, e onde ela tem um ganho fixo, inclusive esse caso que eu estou dizendo, é até uma pessoa jurídica que presta serviço, mas conseguiu uma empresa fixa para prestar o serviço. Então, tem um mensal que entrou pagando o orçamento, não está mais faltando dinheiro no orçamento, está 0 a 0. Passado a gente está chegando em 120 dias, a lista de opções laterais fica pequenininha. Entendeu? Os 80% de tempo que se gastava em pensando, eu posso fazer isso, se eu fizer isso, vai ser bom, não sei o quê, se tornou 20%. Né? E na verdade, algum desses projetos aqui, a gente estendeu para daqui a 1 ano da foco, que é o tempo que a pessoa precisa para colocar todo o orçamento em ordem. Então, a ansiedade, ela baixa muito quando a gente consegue fazer o pagamento do nosso mês, pelo menos, independente do trabalho que você vá conseguir.
ganhando pouco, ganhando muito, mas que você comece com uma renda mensal. Ok? Então, acho que por hoje é tudo isso. Muito obrigado por cada um de vocês. Ninguém tem mais perguntinhas, não? Então, se não temos mais perguntas, beijo. Muito obrigado, Charla. Obrigado, os doutores do Excel, pelo convite. Obrigada, Elaine. Vou falar direitinho. Natânia e Emerson, pela presença de vocês. Anotem tudo, esse conteúdo vai ser disponibilizado para que vocês estudem e que consigam dar um próximo passo baseado em clareza. Beijo!